E é curioso isso, porque me falaram, assim, eu conversei com pessoas da oposição e também da situação, né? Porque, assim, a Lívia sabe muito bem, está acompanhando esse caso, às vezes a gente fica muito assim, ouve de um lado, fica para não ficar enviesado só para um lado da coisa, né? Então, eu ouvi os dois lados, assim, para ter mesmo esse termômetro, né? E o que me falaram, assim, que foi não teve bate-boca, não teve cadeirada, não teve nada disso, assim, foi uma reunião num tom bem ameno, assim, tal, mas teve bastante ironia, assim, sabe, aquela coisa de tom sarcástico, tiração de onda, de oposição com a situação e tal, até mesmo nessa situação que a Lívia trouxe na reportagem, também teve um tom meio sarcástico, olha o que está acontecendo aí, é brincadeira, hein? E aí o que eu pude apurar também é que parte da oposição, não todos da oposição, mas boa parte da oposição, pede a saída do Fred Luz, que é o CEO do Corinthians. E também pede também a saída da Alves e Marçal, que é aquela Álvares e empresa que foi Marçal. contratada pela Álvares e Marçal, isso, que é aquela empresa que foi contratada pelo Augusto Melo para fazer a auditoria, para fazer o tal do pente fino, né? E dizem que eles não estão fazendo nada, aquela coisa toda. Obviamente, é, tem aquela situação toda de você falar, olha, é, aquele toma lá da cá, sabe assim, tipo, por que eles estão fazendo? Olha aí, ó, tem um impeachment aí, esses caras não estão fazendo nada. E por outro lado, ouvindo o outro lado, tem aquela coisa, ó, o Fred Luz está fazendo um grande trabalho, incomoda a parte da oposição. A Álvares e Marçal está fazendo um pente fino, e é aquilo que o Augusto Melo sempre diz quando se dirige ou a torcedor ou em entrevistas. Vocês vão ver o que vai ser o resultado desse pente fino. Isso assusta a oposição. Então, assim, há um embate, e ontem foi falado na reunião que parte da oposição pede o cancelamento desse trabalho da Álvares e Marçal e a saída do Fred Luz. Isso porque tem incomodado o bom trabalho do Fred Luz. É, Ontem eu até cheguei a citar aqui que esse grupo de trabalho que o Augusto Melo formou, com o Fabinho Soldado, com o próprio Fred Luz, é um trabalho que está sendo desenvolvido e que é um grupo muito fechado e que poucas pessoas têm acesso a esse trabalho que está sendo feito. As contratações é meio que um trunfo do Augusto Melo, e a chegada do Memphis, por exemplo, é um trunfo do que o torcedor olha e apoia o Augusto Melo. Diante disso, quando se fala em impeachment, quando se traz à tona situações como essa que foram trazidas, e a Lívia trouxe muito bem na reportagem da questão dos ingressos, e que isso é colocado como algo que se traz assim para o impeachment, ou outras situações, tipo assim, a saída do Fred Luz é uma condição para não levar adiante o impeachment, o Augusto Melo, ou a situação, coloca como algo assim, tranquilo em relação ao impeachment, porém, a situação vê que o desgaste de levar o impeachment para voto do sócio é ruim para o momento que o Corinthians vive dentro de campo. Assim, ninguém acredita hoje dentro do Corinthians que vai acontecer o impeachment. Mas, obviamente, todo mundo teme o desgaste do impeachment ter que ir para o sócio no momento que o Corinthians vive hoje dentro de campo, na disputa das Copas e também no momento claro de rebaixamento. Ninguém acredita hoje dentro da diretoria do Corinthians que vai acontecer o impeachment. Mas, obviamente, o desgaste preocupa hoje Augusto Melo e seus pares, sem dúvida nenhuma. Ô, PVC, e o Walter Vieira diz aqui, ó, toda hora é um BO diferente. Pois é, essa história de desvio de ingressos do fiel torcedor é um BO que a gente pode chamar de todo dia um BO diferente. Mas assim, a questão do desvio, tá claro que tem a ver com o presidente, Lívia? Ou a Não, denúncia isso, parte do... isso, isso é uma denúncia, né? Essa investigação, digamos assim, que né, que as comissões de justiça e de marketing fizeram, ela aponta para esse desvio e aponta para essa ação, né, da diretoria de desativar
a API, que é esse sistema avançado, tecnológico, esse software que consegue identificar os CPFs na hora de fazer essas compras. Então, isso seria, de fato, aí a transgressão atribuída à diretoria, né? Por que desligar esse sistema se esse sistema existe e ele é efetivo? Então, esse seria o ponto. E aí, o segundo ponto é que pode parecer um número pequeno, né? São 500 e tantos ingressos por partida, né? 1,1% de todo o estádio, né? De toda a Neoquímica Arena, mas a gente está falando de ingressos que estão sendo comprados numa pré-venda, né? Partindo de um benefício que se é dado a sócios do clube social, né? Que já é assim, eles têm essa prioridade de compra por serem sócios do clube. E aí você tem um desvio disso, ou seja, esses ingressos eles não estão chegando para sócios, né? 28% desses 1.600 que são destinados para esse grupo não são sócios e outros 4% estão inadimplentes. Então, assim, como que esses ingressos estão sendo vendidos para essas pessoas, né? Para esses CPFs que a gente não sabe qual é a origem, né? Porque a API foi desligada. Como que eles estão comprando e para quem está indo esse ingresso? Eu acho que agora é esse o ponto e é isso que a Comissão de Justiça, esse é o próximo passo dessa investigação interna. Eu vou misturar um assunto que não tem a ver exatamente com isso, mas só para entender, porque eu acho que aqui isso exige uma apuração rigorosa que parta do presidente. Ou seja, neste caso, o presidente pode não ter nada a ver com isso, mas ele tem que ter um cuidado de demonstrar que está procurando entender quem são os culpados. Por exemplo, um dos grandes apoiadores da Leila Pereira no Palmeiras era o Mustafa Contursi. O processo de rompimento da Leila Pereira com o Mustafa Contursi se deu pela acusação de que estavam sendo vendidos ingressos pela parte do Mustafa. E a Leila rompeu com o Mustafa. Então, a Leila rompeu e mandou investigar. Então, naquele momento, tem que sempre ser justo. Ou seja, não tem que apoiar o presidente ou ser contra o presidente. A questão aqui é entender. Nesse ponto, naquele caso, a Leila Pereira foi correta. Ela e mandou investigar. Foi isso que aconteceu. É o que precisa acontecer do Augusto Melo. E tem um ponto, misturando uma outra questão que pode ver, tem muita reclamação no fiel torcedor hoje, porque está completamente difícil pontuar. Por exemplo, os jogos de ingresso de visitante contra o Flamengo tinha que ter 120 pontos, que era impossível ter. O jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino, os ingressos esgotaram muito rapidamente e gente que tem pontuação não conseguia comprar. Então, isso está acontecendo no cenário que tem muita gente observando. O fiel torcedor foi o plano que revolucionou o público no Brasil. O ano passado foi recorde de público no futebol brasileiro. As pessoas estão dizendo há 10 anos que o estádio no Brasil está elitizado e nunca teve tanta gente no estádio. E este ano vai ser o segundo maior público da história do Brasil. Foram 26.500. Hoje a média de público está em 24.500. Corte de 41 anos atrás era de 22.900. Isso tudo começou com a identificação do fiel torcedor, que revolucionou e pode fazer mais ainda se outros clubes adotarem modelos parecidos com o Corinthians e com o Palmeiras. Só que está tendo falha. O Corinthians foi extremamente inovador e tem que continuar sendo. Perfeito, PVC. Lívia, muito obrigada pelas informações e até breve. Até, pessoal. Bom, a gente ainda deve ter mais algumas matérias aí derivadas desse encontro de ontem, extraordinário, porque foram muitos assuntos, inclusive foram 4 horas de reunião, é muito pano para manga, o negócio foi suspenso ainda por falta de tempo, vai ser reagendado, então assim, ó, gente, Corinthians não para. Um beijo. Valeu, Lívia. Obrigada. PVC, vou pedir para você dar um restart aí na sua internet, para a gente, daqui a pouco tem prancheta, aí precisa ficar tinindo. Enquanto isso, vou pedir para o JP colocar as artes dos jogos dos 4 times que estão na nossa enquete. E aí, para você responder, quem é que está com essa reta final mais difícil, começando pelo líder Botafogo. Vamos lá, Hernacito. Criciúma em casa, Red Bull fora, Vasco e Cuiabá em casa, Galo fora, Vitória em casa, Palmeiras fora, Inter fora e aí São Paulo em casa para fechar. Essa é a reta final do Botafogo, são 9 jogos, 4 deles fora de casa. Aí temos o Flamengo.
Não, vamos de Palmeiras primeiro, né? Para seguir na sequência da tabela de classificação. Palmeiras também tem 9 jogos, 5 fora de casa. Juventude fora, Fortaleza em casa, Corinthians fora, Grêmio em casa, Bahia fora, Atlético Goianiense fora, Botafogo em casa, Cruzeiro fora, e aí termina com Fluminense em casa. O Flamengo tem 10 jogos, porque tem um jogo atrasado contra o Inter fora de casa. Então ainda pega o Flu em casa, o Juventude em casa, o Cruzeiro fora, o Galo em casa, Cuiabá fora, Fortaleza, Inter em casa, Criciúma fora e Vitória em casa. Resumindo aí os próximos 10 jogos do Flamengo. E para encerrar o top 4 aqui do nosso classificação, temos um Fortaleza com 9 jogos, 5 fora de casa. Não, o Galo em casa, depois Palmeiras e Juventude fora, o Vasco em casa, Fluminense fora, Flamengo em casa, Vitória e Atlético Goianiense fora, e aí finaliza com o Inter em casa. E aí, desses todos, qual que tá pior, mais difícil, quem tem um caminho mais complicado? Vamos lá. Eu vou usar o clichê. Brasileirão, todo jogo é uma decisão. Não, tô brincando. Não pode. Não pode murar desse jeito. Eu vejo o seguinte, assim, ó, eu acho que depende muito. Eu acho que eu continuo com a minha mesma opinião e vocês podem me chamar de mureteiro no chat, vocês dois também, o Marinho, enfim, todo mundo, nossa produção inteira. Vai depender muito da Libertadores. Vai depender de quem vai avançar até a final da Libertadores no dia 30 de novembro. Local definido, Monumental de Nunes. Nossa, que surpresa que seria Monumental de Nunes, né? Para a surpresa de todos. Se o Botafogo chegar na final, ou o Galo chegar na final, se os dois chegarem, vai ficar mais fácil para quem sobrar no caminho. É muito simples essa matemática. É o foco de quem vai chegar. Se a final for Peñarol, vamos fazer exercício aqui. Se a final for Peñarol e River Plate, eu vejo que a tabela do Palmeiras é a tabela mais complicada, porque você tem um derby, você tem um confronto direto contra o Botafogo, que está jogando o melhor futebol do Brasil hoje. Então, diante disso, dito isso, com essa condição da final da Libertadores ser, se for River e Peñarol, a tabela do Palmeiras é a mais difícil. Ufa, André, não, achei que você ia murar. Passou no Rolando teste, Lero. nota 10. Amado mestre, Rolando Lero, tira o lencinho aqui. O PVC, o Cristiano Gonçalves está falando, ao contrário do Hernan, que Palmeiras está com molezinha. Não é essa moleza, não. Ainda pega o Corinthians fora de casa. A gente não sabe como vai estar, mas provavelmente daqui a 3 rodadas ainda vai estar nessa luta contra o rebaixamento. Termina com o Fluminense em casa, que também vai poder brigar por uma vaga na Libertadores. Enfim, não está essa molezinha que ele disse aqui, não. Não, eu não acho nenhuma tabela moleza. Moleza não tem, como disse o Hernan. Mas eu tentei fazer um critério objetivo. E eu não tenho nem certeza que o critério objetivo vai ser assim tão objetivo. Mas eu atribuí pontos para cada adversário, que é a classificação atual na tabela. O Juventude é 14, o Fortaleza é 3, o Corinthians é 18, o Grêmio é 11, o Bahia é 7, a soma do Palmeiras deu 98. Entendeu? Não. Desenha aí para mim. Faz uma prancheta. É o seguinte, pegar o Palmeiras como exemplo, tá? O Palmeiras enfrenta o Juventude, 14º colocado. Então, o Juventude é 14. Depois ele pega o Fortaleza, terceiro colocado. Então, ele é 3. Pelo meu critério objetivo, em tese, quem tem o número mais baixo na soma tem a tabela mais difícil. Então, dá Botafogo com 89, Flamengo com 90, Palmeiras e Fortaleza com 98. Por esse critério, a tabela do Palmeiras e do Fortaleza é a mais fácil. Aí eu fui testar esse meu critério, que não é tão objetivo assim, porque tudo é difícil. Eu fui testar o meu critério. Falei, será? Aí eu fui contar o número de adversários que estão de 1º a 10º. O Palmeiras tem 4, o Fortaleza tem 4, o Botafogo e o Flamengo tem 6. Então, isso serviu de aval para o meu critério objetivo, que diz que Palmeiras e Fortaleza têm as 2 tabelas menos difíceis. Claro que isso exclui, por exemplo, você pensar, o Corinthians é 18, porque ele está em 18º lugar. Palmeiras e Corinthians em Itaquera é fácil? Claro que não é fácil. É lógico que é difícil.
né? Então, o critério, eu tentei fazer um critério objetivo, mas que ele não é certeiro. Mas eu vou seguir, vou correr o risco de seguir meu critério objetivo. As tabelas mais simples são de Palmeiras e Fortaleza. Eu acho Qual